Doutor, você pode participar tirando dúvidas sobre cirurgias plásticas. Ligue para o telefone 48-3216-2768 e faça a sua pergunta. O verão acabou, mas a correria em busca de um corpo perfeito por meio da cirurgia plástica está apenas começando nas clínicas de estética. Muita gente opta por fazer intervenções cirúrgicas no outono e no inverno. Mas seja qual for a época do ano, é preciso ter atenção em dobro ao escolher onde e como fazer os procedimentos, evitando assim dores de cabeça no futuro. E a cirurgia plástica é o nosso assunto de hoje do quadro Pergunte ao Doutor. Para responder as dúvidas dos telespectadores, nós estamos recebendo aqui no estúdio o cirurgião plástico Dimitri Cardoso de Matos, que atende no hospital universitário e tem muita experiência nessa área, né? Já são quantos anos, doutor? 5 anos. 5 anos. Agora, quais as intervenções cirúrgicas mais procuradas, principalmente a partir de agora? Muito bom dia e obrigada pela participação. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Cirurgia plástica mais realizada hoje no Brasil é a lipoaspiração, seguida pela cirurgia de inclusão de prótese de silicone nas mamas, né? São cirurgias estéticas, né? São cirurgias estéticas. Agora, doutor, quando o senhor recebe as pacientes no consultório, quais as dúvidas mais frequentes? As dúvidas mais frequentes, primeiro, quais são os riscos das cirurgias, né, e quais são os benefícios ou até onde pode ir o benefício com a cirurgia. Cada cirurgia tem a sua limitação e todas as cirurgias devem ser encaradas como um procedimento cirúrgico e com seus riscos inerentes a cada procedimento. Eu ia mesmo falar sobre esse assunto. Por mais que seja uma cirurgia estética, no caso das mais procuradas, é preciso tratar o assunto com bastante seriedade, porque é uma intervenção cirúrgica, né? Sim. A maioria das cirurgias são eletivas, são marcadas, agendadas e podem ser muitas vezes previstos os riscos das pacientes. E quanto maior o seu risco, maior a precaução que deve se ter na cirurgia. Com o uso de medicações para afinar o sangue, para evitar trombose, ou outras, um procedimento mais intensivo, ou uma paciente que tem maiores problemas de saúde, nós procuramos unidades com maior infraestrutura, como unidade de terapia intensiva ou algo parecido, semelhante. Essa foi só uma introdução do assunto. Se você tem dúvidas sobre os cuidados com as cirurgias plásticas, ligue para a nossa produção e envie a sua pergunta. O telefone é o 48-3216-2768. 48, que é o código de área da Grande Florianópolis, 3216-2768. O doutor Dimitri vai ficar com a gente para responder as suas dúvidas. Ligue e participe. Agora vamos responder as perguntas dos nossos telespectadores que ligaram para a nossa produção no quadro Pergunte ao Doutor. O assunto de hoje são as cirurgias plásticas. E a primeira pergunta para o doutor Dimitri, que está aqui com a gente hoje, é da Isabel de São José. Ela diz o seguinte: é possível retirar a prótese de mama e não substituir por outra, doutor? Sim, é possível e cada vez mais essa cirurgia tem se tornado comum. E como fica o aspecto da mama nesse caso? A cirurgia se portaria como uma redução mamária. Teria uma cicatriz que teria remoção de pele, muitas vezes em T invertido. Mas pode-se proceder a essa cirurgia e hoje em dia é cada vez mais comum. O Melo, de Florianópolis, pergunta: quem tem hepatite C pode fazer cirurgia plástica ou procedimentos estéticos, como injeção de colágeno ou botox, por exemplo? Sim, pode fazer, e esse público tem uma demanda específica para muitos preenchimentos de pele e também para toxina botulínica. Nada disso afeta a doença da hepatite C, não afeta nenhum desses procedimentos. A Isabel de Palhoça fez cirurgia de redução de estômago há 6 anos. Ficou com excesso de sobra de pele e precisaria fazer uma cirurgia para retirar isso. Ela quer saber se o SUS dá cobertura para esse tipo de cirurgia. O SUS dá cobertura pela legislação. Todas as cirurgias plásticas pós a cirurgia bariátrica, que é a redução do estômago, devem ser comportadas pelo Sistema Único de Saúde. O problema é que a demanda é muito intensa. Só no hospital universitário são realizadas mais de 10, 12 cirurgias de redução de estômago. E nós não conseguimos fazer toda a demanda do próprio hospital universitário. No caso, imagina fazer 3 a 4 cirurgias vezes os 10 pacientes. Então, teríamos que fazer 30 a 40 cirurgias por mês pós-redução de estômago. Então, a demanda que é hoje
existe, a gente não consegue suprir o Sistema Único de Saúde. Mas o SUS cobre, infelizmente, por conta da estrutura, é preciso ter paciência. Doutor, temos duas perguntas relacionadas à cirurgia de nariz. O Charles de Florianópolis pergunta: quanto tempo é necessário para se realizar uma cirurgia estética no nariz, pré-operatória até a recuperação? E a Beatriz de São José: uma cirurgia para diminuir o nariz, quanto tempo precisa de internação e quanto tempo leva para recuperação, para sair aquele roxo todo? Sim. Cirurgia plástica de nariz, ela é muito específica para cada problema abordado. Então, se o problema for ponta nasal, o tempo de recuperação é 1. Se o giba óssea, se é o desvio de septo. Então, dependendo do problema, vai precisar de um maior repouso. Mas, normalmente, se dá com 2, 3 semanas, a pessoa volta a atividades normais. Doutor, o Roni de Palhoça ligou perguntando o seguinte: ele gostaria de saber se a criolipólise é um procedimento seguro e eficaz. A criolipólise é um procedimento seguro, mas ele tem, como todo procedimento, suas limitações. A criolipólise ela é interessante para casos de pequena gordura localizada, só que ela, dependendo do caso, estaria indicado a lipoaspiração. Então, eu vejo muito hoje no consultório, vários pacientes vêm, já fiz 2, 3, 4 sessões e ainda não obtive o resultado que eu gostaria. Mas deve sempre ter em mente que é um procedimento, que ele é menos invasivo ou não invasivo, mas ele tem a sua indicação específica dentro do seu padrão, né? A Andréa de São José teve gêmeos e a barriga ficou flácida. Qual o melhor procedimento para corrigir isso? Deve-se avaliar essa paciente, mas na maioria das vezes, com a gestação ou com a perda excessiva do peso, existe uma flacidez da musculatura, então deve-se proceder uma aplicatura dos músculos da parede abdominal, associado muitas vezes com a retirada de pele, com aquela cicatriz que é bem comum, que é parecida com a cesárea, um pouco estendida até os ossinhos do quadril. A última pergunta é da Elisandra Silva de Florianópolis. É muito difícil conseguir uma cirurgia de abdominoplastia para corrigir um erro na hora da cesárea? Na maioria das vezes, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela tem uma contraindicação relativa sobre cirurgias que são feitas intraabdominais com a cirurgia plástica do abdômen, para evitar riscos maiores de infecção e tudo mais. Então, sempre é melhor deixar para um segundo momento, não junto com a cesariana. Sempre espera-se uns 6 meses para que se possa proceder à cirurgia plástica. Esclarecimentos feitos. Muito obrigada a participação de todos os telespectadores aqui no quadro Pergunte ao Doutor. Doutor Dimitri, muito obrigada pelas informações e um bom dia. Eu que agradeço o convite.